A discussão a respeito do reconhecimento territorial de parte do Parque Estadual do Rio Vermelho já dura mais de 10 anos. Em 2022, o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, reconheceu uma área de 1.532 hectares ao Quilombo Vidal Martins. Em novembro do ano passado, a Justiça garantiu ao Quilombo o domínio de uma área total de cerca de 960 hectares. Além disso, estabeleceu um prazo de 90 dias para o governo estadual realizar a titulação das terras à comunidade. A sentença garantiu aos quilombolas a autorização sobre o processo de corte de espécies exóticas e o reflorestamento de áreas com espécies nativas da Mata Atlântica. O prazo se encerraria nesse mês de fevereiro, mas no último dia 26 de janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região acolheu um pedido feito pela Procuradoria-Geral do Estado e suspendeu o prazo para a titulação e também a multa de R$1 milhão por dia em caso de descumprimento do prazo. Foram inúmeras as tentativas de conciliação. O próprio governador Jorginho Melo mandou fazer a conciliação para acabar com esse processo judicial, mas infelizmente por decisão dos autores, não foi possível chegarmos a uma conciliação, e por isso que teve a sentença. Até para que o Estado tenha um prazo razoável para concluir seus trâmites legislativos, que são complexos também, vai depender da aprovação de uma lei pela Assembleia. A Associação Quilombola Vidal Martins nega a intenção de conciliação. O Estado ele sinalizou que ele não quer conciliar, ele não quis conciliar por diversas vezes. A única coisa que o Estado queria e que não pode dar um uso de concessão para a comunidade, sem fazer a titulação das terras. E a titulação está na Constituição Federal, a comunidade não pode abrir mão. Paralelo a isso, o IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, no dia 28 de janeiro, fez uma operação conjunta com a Polícia Militar Ambiental, IBAMA e Floran, para fiscalizar intervenções irregulares no parque. De acordo com o órgão, foram constatadas falhas técnicas, ausência de inventário de espécies nativas e de rastreabilidade em relação à madeira extraída. Por conta disso, o IMA tornou ilegal qualquer intervenção na vegetação antes da apresentação de um novo relatório. Em nota, o IMA afirma que antes da operação foram realizadas 2 tentativas de notificação extrajudicial aos responsáveis pelo quilombo, mas não tiveram retorno. Destaca ainda que os fatos constatados estão sendo analisados pelos setores técnicos e jurídicos competentes. Já a Polícia Militar Ambiental, também por nota, destaca que acompanha o caso permanentemente e reafirma que o cenário em discussão envolve decisão da Justiça Federal passível de recursos em relação ao destino da área aos quilombolas. A nota diz ainda que a nova fiscalização resultou no embargo da área e na adoção de medidas administrativas e legais cabíveis que seguem em apuração. Sérgio Cardoso é coordenador do coletivo Salve Rio Vermelho e assessor do Quilombo Vidal Martins. Ele contesta o embargo. É uma área de alta concentração de pinos, então o corte cerrado, que é o que foi sendo feito ali, não tem outro jeito de fazer, né? Claro que em áreas de média concentração ou de baixa concentração, a metodologia será outra, completamente diferente. Tá? Então a gente já tem um banco de mudas, temos uma equipe, tá, com um agrônomo responsável que, antes de retirada, ele faz uma coleta das mudas que estavam ali naquele terreno, para exatamente elas serem replantadas de preferência na mesma área. Em entrevista ao portal ND+, a defesa do quilombo diz que a comunidade não precisa de autorização para o corte de espécies exóticas e pontua que considera a lei municipal que garante a retirada de árvores como pinos. Os pinos não é do Estado para a gente prestar conta, é da comunidade. O que a comunidade vai fazer com o dinheiro, da maneira que ela vai fazer, se diz respeito a ela e o Ministério Público Federal se pedir para fiscalizar e pedir alguma prestação de conta para mais ninguém. O nosso reflorestamento de 961 hectares está vindo do próprio pino, porque não tem dinheiro. Então nós vamos ter que ter a verba dos pinos e futuramente fazer outras parcerias para essa praga não voltar.
Este biólogo explica os prejuízos que o pinus traz para o solo e a importância do reflorestamento, mas garante que o manejo precisa seguir alguns critérios. Então, assim, acaba afugentando a fauna, não produz nenhum alimento para a fauna que está acostumado à vegetação nativa, pode também causar problemas no solo, nos recursos hídricos. O processo de recuperação ambiental ele também é um processo educativo. Então, quando a comunidade passa por ali, vê uma retirada de árvore, onde não há uma placa, uma sinalização, porque projeto de recuperação ambiental tem que ter autorização, tem que ter responsável técnico, né? E a sociedade civil pode procurar o órgão que autorizou, se autorizou, e buscar esse tipo de informação. Sobre o PRAD, o projeto de recuperação de áreas degradadas, o Sérgio destaca que ele realmente não foi aprovado ainda, porém afirma que o processo de retirada do pinus seria algo natural. Por acreditar que havia um bom senso e que era desejo de todos, realmente o quilombo se antecipou, né, e começou a fazer a retirada apenas com protocolo, o que não é exatamente incomum. Vale a pena pensar aí, tá? Porque tem coisas que flagrantemente a gente sabe que o IBAMA vai aprovar, e tem vários casos disso, e aí é só uma questão burocrática que será resolvida com o tempo. Apesar do adiamento do prazo, da multa por parte do TRF4 e também a suspensão de intervenção do IMA, o Estado ainda deve realizar a titulação ao quilombo. Os quilombolas não vão ser prejudicados de maneira alguma. Eles vão continuar com o espaço que eles têm hoje, podendo fazer uso, a gestão desse espaço, a conservação, né, desse espaço tão caro ao meio ambiente. Porque ao mesmo tempo que a desembargadora ela reconhece que o Estado tem o direito de ser retirado a multa e o tempo por causa do recesso, ela reconhece que o quilombo tem direito a tudo que está na sentença. Sem prejudicar o direito de fazer casa, de moradia, tem um uso pleno, a sentença se mantém intacta, até que se discuta um novo prazo para o Estado.